Boa noite a todos. Nós estamos estudando no EAD, que é o Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, o livro 2. Imagine quanta beleza que não tem para frente. Nós estamos apenas no livro 2. Temos uns 5 livros do EAD, trazendo toda a doutrina espírita, assim, com textos comentados, com a participação de vários autores, como a gente tem feito. Estamos na parte do estudo do Evangelho, depois virá a parte filosófica da doutrina, a parte científica. Tem muita coisa boa pela frente. No livro 2, nós estamos no módulo 4, que é aprendendo com as curas. Neste caso, as curas que foram realizadas por Jesus quando ele passou pela terra vestindo um corpo físico. Vimos no roteiro 1 o paralítico de Cafarnaum. No roteiro 2, o cego de Betsaida. Todos que foram curados por Jesus. E hoje nós vamos começar, que a gente já percebeu que não dá para terminar numa quarta-feira só um roteiro. Hoje nós vamos começar o roteiro 3, aprendendo com as curas, a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Outra cura realizada por Jesus. O texto evangélico é o que está em Lucas, capítulo 4, versículo de 38 a 39, e também de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 8, o versículo 16, e diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em uma casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Então essa é a primeira cura desse roteiro. Jesus estava em visita a um dos seus apóstolos, e a sogra do apóstolo estava enferma, estava com febre. Aí Jesus se inclinou, abaixou próximo a ela e ordenou que a febre desaparecesse, deixasse a mulher. E a febre deixou a mulher. Ela se curou e começou a trabalhar como fazia rotineiramente, servindo ali o café, servindo o alimento para eles. Nem sei se era café que servia, servindo-os, né? Não vai começar a acrescentar coisa aqui no Evangelho, né? Na Bíblia. E o outro trechinho é esse: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. O que seriam esses endemoniados, hein, espíritas? E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, outro trecho. Aproximaram algumas pessoas que estavam endemoniadas, e Jesus se aproximou deles e ordenou que os espíritos se afastassem deles, e eles ficaram curados. As duas espécies são vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Eu estou falando que aqui são duas problemáticas, duas enfermidades bem comum na Terra, não é? Febre é bem comum. O que mais? Qual que é a outra doença? Outro problema? Dor de cabeça. Aqui, dor de cabeça, né? Mas aqui no texto, qual que é o problema? Que é muito comum, embora a gente não consiga medir com termômetro, mas é muito comum, mais comum que a obsessão. A obsessão é muito comum. Na terra de prova e expiação é muito comum, os dois casos. A febre. O que é a febre? É um sintoma de que está havendo uma infecção no nosso corpo.
A febre é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É uma coisa boa. É uma coisa boa, é um alarme, né? É um sinal, um comunicado do corpo que alguma coisa não está certa nele e que deve ser tomado providência. E aí a gente vai descobrir uma infecção, seja na garganta ou em qualquer outro órgão, e vai buscar o remédio, o tratamento. Se não tivesse a febre, a infecção, que é a invasão dos micro-organismos, avançaria e destruiria todo o conjunto celular, todo o organismo, sem às vezes dar tempo de haver uma cura, uma recuperação. E por que ela é atual? Porque a pessoa adquiriu no meio ambiente, né? Ela adquiriu no ar, ela adquiriu colocando a mão num objeto contaminado e colocando na boca, ela adquiriu com um alimento. Quer dizer, como nós temos um corpo grosseiro, nós estamos sujeitos às coisas que tem aqui na Terra. É por isso que é difícil o equilíbrio, né? É muito difícil a gente achar o equilíbrio entre o que é de ordem material e o que é de ordem espiritual. E quase sempre a gente erra, porque às vezes a gente acha que o problema da nossa vida é por causa do espiritual e fica tentando achar um espírito culpado pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos, pelas deficiências que nós trazemos no nosso espírito, e é nosso. E muitas vezes nós achamos que não é, né, espiritual, e é espiritual. Porque a influenciação dos espíritos é sempre de mente para mente. Eles lançam um pensamento, esse pensamento deles se mistura com o nosso, e se nós não tivermos o bom hábito de orar, de meditar, nós não percebemos. E como a maioria das pessoas não sabem nem um terço sobre si mesmo, tem dificuldade de saber quando é dele e quando é de um espírito invasor. Quando a gente faz o treinamento no desenvolvimento mediúnico, tem um dos módulos do desenvolvimento mediúnico que fala assim: agora o treinando, que é a pessoa que está treinando para desenvolver a mediunidade, deverá fazer vários exercícios para tentar conhecer o seu pensamento, o que pensa sobre esse assunto, o que pensa sobre o outro assunto, e os seus sentimentos e as suas emoções, o que acha de si, o que acha do outro. Porque quando conhece do seu corpo, se tem alguma dor ou se não tem, né? Às vezes a pessoa, ela senta a vida inteira, ela senta em uma postura errada, aí ela tem um problema nas costas, vai querer achar um espírito que está provocando um problema nas costas. Não é, né? Mas quando ela percebe o que ela sente, o que ela pensa sobre os outros, sobre as outras pessoas, ela logo vai identificar quando não é dela, quando é de um pensamento invasor. Eu saí hoje, eu queria vir no centro espírita, tenho vontade de vir no centro espírita, eu gosto de vir. Aí estou sentado na cadeira, me dá uma vontade de sair correndo. Quantos que não tiveram isso? De ir embora, sentir raiva de estar aqui nesse ambiente, das pessoas que estão aqui. Ora, você sente isso daí? É teu? Não, não é meu. Então só pode ser, né, um pensamento invasor. Aí então, nesse caso, é uma obsessão. E por que ele coloca que um tem a sua causa, a sua origem no presente e o outro no passado? Porque, em via de regra, vamos lembrar o seu Luiz, né? Gostava de usar uma palavra, a rigor. Lembra que ele falava sempre isso? A rigor. O que é a rigor? Em via de regra, quase sempre, os nossos perseguidores são conhecidos, antigos conhecidos. Então não se trata de querer se livrar. Como é que você vai se livrar de seres que fazem parte do seu grupo,
espiritual, da sua constelação. Se trata então de reconciliar. Aí vem a lição difícil do Evangelho, que a humanidade ainda tem de aprender, que é o perdão, né? Um perdoar o outro, mas não afastar, aproximar, juntar. Porque se uma entidade doente se ligar à minha mediunidade ali fora, e ele não me conhece de outra encarnação, ele vem aqui, na hora do passe ele se desliga e ele é levado. Ele não tem motivo para estar comigo, ele estava só precisando de luz, de ajuda, de esclarecimento. Não é aqueles que são persistentes, que são tenazes, que colam na gente, é porque são ligados, por isso que ele fala, ao nosso passado. E nós sabemos disso porque nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos que nós viemos de várias encarnações passadas. Algumas nós somos bem-sucedidos, né? E outras nós fracassamos. E esses que se sentiram prejudicados, eles se ligam a nós cobrando aquilo que nós deixamos de fazer no campo do amor, do afeto. Eles querem o nosso amor. Até a psicologia percebeu isso. Quando alguém tem raiva de você, é porque ela tem amor a ser transmutado, a ser transformado. Porque a pessoa, quando ela não tem nenhum sentimento por você, ela é indiferente, né? Mas se ela está com raiva, ela está com ódio, é por quê? Porque ela espera que da sua parte tenha um reconhecimento sobre ela, né? Você vê que o ódio aí é o contrário do amor. Se não tivesse ódio, não teria, a pessoa não daria nenhum valor para aquela que ela sente. Ela ficou decepcionada, ela ficou frustrada com a outra pessoa. Você sabe por que nós ficamos decepcionados com as pessoas? E hoje virou moda, né? Todo mundo está decepcionado com alguém. Você sabe por que nós nos decepcionamos com os outros? Porque nós criamos uma imagem do outro na nossa cabeça sem comunicar para outra pessoa. Ela nem sabe que a gente pensa que ela é aquilo. Aí quando ela vai mostrando que ela é o que ela é mesmo, a gente fala, estou decepcionado. Mas decepcionado com o quê? Então é isso daí que acontece com a gente. A gente cria uma imagem de uma pessoa, coloca ela como um herói, como um modelo, né? Modelo é só Jesus, para a gente não se decepcionar. E o dia que ela não faz aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, aí a gente se decepciona. Só que nós esquecemos de combinar com ela, né? Saber dela se ela queria ser aquilo que a gente acha que ela tem que ser. Aí vocês é que tem que falar, porque vocês têm experiência, né? Espíritos que já estiveram conosco e que vão exigir da gente uma mudança de vida, uma transformação. E a gente não se cansa de adorar a Deus, né? Porque Ele é perfeito. Até numa situação dessa que é aparentemente ruim, Deus ordenou de uma forma que nos ajuda a evoluir. A gente tem ouvido muito de pessoas que já fizeram uma caminhada longa e que foram bem-sucedidos, que os chamados adversários foram os que mais colaboraram para eles crescerem, porque exigiram deles mais doação, mais entrega, mais trabalho, mais aperfeiçoamento. Então aqui Jesus se apresenta como aquele que pode curar as coisas do corpo e também curar as coisas do espírito. Por que Jesus pode? Porque Ele tem autoridade, a autoridade moral. Ele tem autoridade moral para falar com a febre. Com quem será que Jesus estava falando para acabar com a febre? Quem estava produzindo a febre? Seres vivos, as bactérias, os micro-organismos. Então ele conversou com as bactérias que estavam ali causando a doença e conversou com os espíritos
que estavam provocando a obsessão. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parece atingi-lo como por fatalidade. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito procedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Nisso daqui, a doutrina espírita é muito clara, né? Nesse ponto, ela é muito clara, muito elucidativa, muito objetiva, muito direta. Só não entende quem faz defesa de si mesmo, fingindo não entender, porque a doutrina é muito clara. E ela nos coloca o princípio. Deus, ele é justo, ele é bom, ele é perfeito. Então, ou se acredita em Deus, ou não se acredita em Deus. Não tem como acreditar pela metade. Se eu acredito em Deus, e Deus é a perfeição, é a bondade, é o amor, né? O amor que jorra abundantemente, eu vejo que na Terra tem esses problemas, essas enfermidades, essas dores. E essas dores, esse sofrimento não é produzido por Deus, porque eu conheço os atributos de Deus e sei que Deus não pode produzir nada negativo, nada de mal. Por que eu sofro? Por que as pessoas sofrem? A doutrina espírita, ela vem responsabilizar cada um pelo que está passando. Ela vem responsabilizar. Eu sofro hoje, então eu tenho que ter a resignação. O que é a resignação? É fazer todo o bem que eu posso, esperando essa situação de sofrimento passar, né? Então a resignação é a espera paciente daquele que sabe que vai conseguir aquilo que quer, mas não espera acomodado, espera participando, espera plantando o bem para colher o bem no futuro. Se o mal que acomete a pessoa, ela não tem causa nessa encarnação, ela tem causa na outra. Pronto. Nesse sentido que eu falo que a doutrina espírita, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Só sofre, ela é filha de Deus, Deus ama ela, ele é perfeito, ele é amor. Ela sofre porque ela agiu de forma a transgredir as leis divinas. E hoje, através dessa experiência, pode ser no campo espiritual, no campo emocional ou físico, vai experimentar o desconforto que tenha produzido para poder fazer melhor, nunca para ser um castigo por si só, né? Para aprender a ser melhor, a fazer melhor, a usar seu potencial divino. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Lucas capítulo 4, versículo 38. Aqui realmente Jesus estava numa sinagoga. A sinagoga era, vamos dizer, a igreja do judeu, né? Onde eles faziam
os seus cultos, as suas práticas, os seus rituais. Ele saiu dali e foi para a casa do Simão. Tudo isso é verdade. A sogra de Simão estava lá e estava enferma. Mas a gente também pode pensar que este entrar na casa é entrar no campo mental da outra criatura. Por isso que na doutrina espírita, no centro espírita, não na doutrina, no centro espírita, nós insistimos tanto que a pessoa que vai receber o trabalho que a gente vai fazer, ela tem que estar presente. Ela tem que estar participando. Aí a pessoa, ela fica longe, ela fica fazendo outra coisa e nós ficamos trabalhando por ela. Dá algum resultado? Claro que dá. Dá porque os espíritos que estão aqui conosco, eles recolhem os fluidos e levam lá e dão um alívio, mas é um paliativo. Eles até inspiram a pessoa, às vezes dá certo dela vir, porque às vezes ela tem uma obsessão, e aqueles obsessores, às vezes é mais do que um, eles estão ali ao redor da pessoa e não deixam ela vir. Nem vir no centro, nem em qualquer outro lugar que poderia ajudá-la. E aí você fazendo a vibração, que é a irradiação à distância, tem resultado nesse sentido. Às vezes afasta aquela obsessão, a pessoa consegue ter uma reação, se recuperar a lucidez, recuperar a sua espiritualidade e tomar uma iniciativa. Mas na maioria das vezes, ela tem que estar presente naquilo que a gente faz por causa disso, para que Jesus possa entrar na sua casa, igual ele entrou na casa de Simão. Mas como é que Jesus vai entrar na casa da pessoa? Porque ela vai vir no centro. A mensagem de Jesus, Muitas vezes a pessoa está lendo um livro que nem é o Evangelho de Jesus, mas a pessoa, o autor espiritual que escreveu aquele livro, ele foi inspirado nos ensinamentos de Jesus. Porque tudo que tem na Terra é transformação, é cópia do pensamento, da mente poderosa de Jesus. Você vê que às vezes a gente não dá conta de cuidar de um vaso que tem na nossa casa, E Jesus cuida da praia, do mar, das florestas. A terra é o quintal de Jesus. Olha o poder deste Espírito. Então o ensinamento de espiritualidade superior, seja qual é o nome que se dê para ela, a origem dela é em Jesus. Como é que nós sabemos disso? Se a pessoa está estudando alguma coisa do Oriente, Krishna, foi Jesus que mandou para a Terra. É um missionário de Jesus. Moisés é um missionário de Jesus. Então aqui quando fala que Jesus saiu da sinagoga, quer dizer, ele saiu do campo da religiosidade, da adoração, das preces que a gente faz, tudo isso é importante, e ele entrou na casa. Olha, gente, nós fazemos estudo, nós fazemos prece, nós fazemos vibração, E tudo isso é importante, mas isso ainda é superficialidade. Nós estamos ainda na sinagoga, nós estamos no campo da religião. Mas quando nós assimilamos o conhecimento, ele faz parte do nosso ser, do nosso conteúdo. Então nós podemos dizer que Jesus entrou na nossa casa. A mensagem penetrou. Nós conseguimos assimilar aquele conhecimento, aprender. Quem aprende nunca mais esquece. Porque às vezes a criança fala, eu tinha aprendido, me deu um branco, então eu não tinha aprendido. Porque a palavra aprender é segurar consigo para nunca mais perder. Quem aprende não esquece. Então poderíamos dizer que esse versículo aqui, Jesus entrou na casa de Simão, podia falar assim, Simão, depois de muitas encarnações mal sucedidas, aprendeu, até que enfim aprendeu. Sabe que outro momento que fala que Jesus vai entrar na casa? Aquela passagem do Zaqueu. Eu já gostava muito do Zaqueu. O dia que eu fui numa palestra e o Carlos Chagas, lá de Minas Gerais, falou que Zaqueu era o Bezerra, então eu passei a gostar mais ainda. Ele chega lá na árvore, para ele não falar toda a parábola, porque ela é comprida, ele chega lá na árvore onde estava Zaqueu e fala, Zaqueu, desce,
do sicômoro. Sicômoro é uma figueira muito antiga. Desce do sicômoro, porque hoje eu vou entrar na sua casa para ceiar. Olha que coisa mais bonita, gente. Isso é uma coisa de espiritualidade superior. Se fosse só Jesus ir lá comer com ele, já seria lindo. Mas Jesus estava falando: Zaqueu, você teve que subir através das suas experiências reencarnatórias. Aquela árvore dessa parábola representa a antiguidade nossa aqui na Terra. Nós estamos aqui há muito tempo fazendo a nossa linha evolutiva. Então ele teve que subir espiritualmente na figueira, quer dizer, nas experiências terrenas, melhorando, mudando com as encarnações. Então hoje eu quero que você desça do primitivismo e abra as portas da sua casa mental, as portas da sua alma, porque eu vou entrar na sua casa e vou ceiar contigo. Gente, qual é o alimento de Jesus? Para nós, se for aquele pão com queijinho em cima, está ótimo, né? Mas qual é o alimento de Jesus? Espiritualidade superior, alegria infinita, felicidade celestial, que a gente não consegue nem entender o que é isso. E naquele momento, como prêmio do trabalho, das lutas que o Zaqueu tinha feito, e a reforma íntima que tinha se processado dentro dele, ele ia experimentar a sensação que Jesus experimenta. Então é isso. A cura aqui não é só a cura do corpo físico, é a cura da alma. Os ensinamentos espirituais superiores, os mandamentos de Deus entrou na alma, no coração dessas pessoas aqui que foram citadas, e elas conseguiram se curar do egoísmo, do orgulho, de tudo aquilo que provoca o desequilíbrio e a desarmonia. Relata-nos o irmão X que a época de Jesus, quanto na atualidade, as doenças sempre foram consideradas um gênero de provas de difícil aceitação. O seguinte diálogo ocorrido entre Jesus e os seus apóstolos é elucidativo. Em face da pausa natural que se fizera espontânea, na exposição do Mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? Nós concordamos com Simão, né? Porque nós estamos na mesma dificuldade, né? Ele está perguntando para Jesus. Nós sabemos que tudo o que Jesus fala é a expressão, olha o que ele fala, que bonito, a imagem da verdade, é o reflexo da verdade. Mas, Senhor, o Senhor não concorda que ficar doente é uma prova muito difícil, é um flagelo na terra? E é mesmo, né? Para nós, né? Porque a gente fica impaciente quando está doente. Quando a pessoa da nossa família está, a gente fica também sem saber o que fazer, né? Vamos ver o que Jesus respondeu para Simão. Será que ele entrou na queixa dele, Olga? A Olga estava falando da entrevista do Carlos De Luca hoje, né? Falando sobre a queixa. Ele está fazendo uma queixa com Jesus, não está? Será que Jesus entrou na onda dele, da queixa dele? Vamos ver. E se curássemos todas as doenças, ó Simão, ensinando para Jesus, né? Se o Senhor curou a febre da sogra e curou o obsediado que estava sofrendo ação endemoniada, que tal então nós curarmos todo mundo na terra? Já virou professor. Estava na frente do mestre e já virou o professor do mestre, né?
querendo ensinar Jesus a como proceder. Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo, não acreditas que assim instalaríamos as bases mais seguras ao reino de Deus? Olha só. Jesus veio na terra para quê mesmo? Para implantar o reino de Deus na terra. E um apóstolo estava dando para ele sugestões de como que ele tinha que fazer para implantar o reino de Deus. O outro que escutou, todo mundo quer dar opinião, né? Para não falar palpite, né? O outro era Filipe. Ele já juntou, quer dizer, acrescentou. Foi dar o palpite dele também. Grande realidade, ele concordou. Quem que não concordaria? Quem quer ficar doente? Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. Fazer uma prece com dor de dente, hein? Como é duro, né? Com dor de dente. Está com a dor de dente, aquelas dor de dente que dá canal. Você vai lá, o exemplo, vai ter que fazer canal. Aí você vai fazer uma prece, vai falar: meu Deus, como que eu agradeço, é muito bonito, né? A natureza, a praia, né? É lindo, floresta, as borboletas que voam e pousam suavemente nas corolas delicadas das margaridas, dos meus olhos. A gente faz isso. Então Filipe concordou com Simão. Falou: olha, grande realidade. Porque quem consegue manter um padrão de vibração elevado quando está doente? Quando está com alguma dor? Quando está com uma cólica? Uma dor de cabeça? Uma sinusite? Uma cólica de rim? Essa é para os grandes, né? Manter a fé, o padrão elevado, é para os gigantes. E quase impossível meditar problemas da alma se a carne permanece abatida por achaques. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e da obsessão. Então, como os apóstolos tinham colocado essa situação para Jesus, ele concordou para passar um ensinamento, né, para eles. Então, amanhã, quando nós começarmos a pregação, antes da pregação nós vamos curar todos os doentes, e curou todos. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai. Os alegres beneficiados, contudo, se afastaram céleres entre frases apressadas e agradecimentos e desculpas. Isso que Jesus queria mostrar para eles. Isso que ele queria mostrar. Ele curou todas as pessoas que estavam doentes. Como que a gente fazia antes nas casas espíritas? A gente fazia antes assim. Vocês faziam aqui, eu estava lá no mundo espiritual ainda. Como é que fazia antes? Dava passe na pessoa, né? E às vezes depois fazia as leituras do Evangelho. O que acontecia com as pessoas depois que ela tomava passe? Teve uma época que as pessoas ficavam tão agitadas, que algumas casas falaram assim: se elas vêm para tomar o passe, vamos dar o passe nelas, elas vão embora, elas não atrapalham os outros que querem ouvir o estudo. Foi o que aconteceu aqui. Jesus queria passar e quer passar um conhecimento profundo de espiritualidade. Lógico que nós não vamos entender numa encarnação tudo,
Mas aquilo que a gente conseguir aprender vai mudar a nossa vida. E muitas vezes nós vamos chegando nesse ensinamento pelas necessidades que nós temos, pelas doenças, pelas obsessões. Quantos bons espíritas se formaram e chegaram na casa espírita com obsessões cruéis e depois, melhorando, se transformaram nos mais dedicados, naqueles que assumiram maiores compromissos? E outras situações que a gente já citou aqui, né? Vai num tratamento no médico de cura. Vocês acham que o espírito que está trabalhando ali é uma falange de espíritos? Essa falange de espíritos são todos técnicos do magnetismo, altamente especializados. Você acha que eles precisam de 10 vezes para curar a pessoa? 10 vezes. A pessoa ela pega o ônibus aqui no Showa, aí ela vai, faz todo esse caminho, chega lá, pega uma fila em forma de espiral, de caracol. Ali fica. Aqui não. Aqui o centro abre 7 horas, eles chegam 6h30 para pegar a senha primeiro e ir embora rápido. Se você abre 5 horas, ele chega 4 horas. Se abre 3 horas, chega 2 horas. Lá faz aquela fila em espiral. Fica todo mundo em pé e acha bonito, né? Eu cheguei aqui e falar, que coisa linda. Mas o que tinha de bonito? Ah, era maravilhoso. E pega toda aquela fila e vai. Aí o médium atende, faz o diagnóstico. Você tem esse problema. Eu vou marcar a cirurgia. A cirurgia espiritual. Aí a pessoa vai, faz o mesmo percurso para a cirurgia. Aí você tem que fazer 10 retornos. 10 retornos. Que é o curativo. Mas cirurgia espiritual não corta o corpo. Que curativo é esse? É a oportunidade que a pessoa tem nesse percurso, nesse compromisso de estar indo, está pensando na sua vida, está abrindo campo mental para que os benfeitores possam sugerir e elas assimilar ele assim. Agora, se cura todo mundo, o que as pessoas vão fazer? Voltar a fazer o que fazia na outra encarnação, voltar para o mercado agressivo da competição, daquele que quem pode mais, chora menos. Para que eu possa subir, eu te puxo o tapete. Você viu a lição que Jesus passou? Curou todos e falou, gente, agora fica aí que eu vou ensinar as coisas do reino de Deus. Ah, eu não posso, eu estou apressado, tenho compromisso. Que coisa maravilhosa que é o Evangelho, né? E encerrando, o mestre, em breves instantes, falariam com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai. Os alegres beneficiados, contudo, se afastaram céleres, quer dizer, rápido, apressados, entre frases apressadas de agradecimentos e desculpa. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 apóstolos. Não ficou nem. Depois de curado, o povo foi tudo embora, não ficou nenhum. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou o significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo. Cristo não perdeu a serenidade por causa disso, né? Ele é um espírito evoluído, preparado. Ele já sabe do nosso comportamento antes da gente praticar, sabe das nossas possibilidades e dos nossos limites. Pedro, Jesus falando com Pedro: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição.
estuda essa experiência que nós tivemos hoje e guarda essa lição para a eternidade. Aliviemos a dor, mas não esqueçamos de que o sofrimento é a criação do próprio homem. Aliviemos a dor, não é para ficar insensível. Aí eu estou estudando lá o livro dos Espíritos e eu aprendi lá na lei que existe uma lei, no capítulo das leis, que existe uma lei da causa e efeito. Quer dizer que todo efeito tem uma causa, e tem mesmo. Se a pessoa está sofrendo é porque ela fez o erro, então ela que sofra as consequências. Não é isso. Então ele fala, sejamos companheiros, sejamos irmãos, aliviemos as dores, mas com a compreensão de que o sofrimento é criação da própria pessoa. Ele voltou lá no ponto de partida. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é bondade, não foi Deus que criou. Ajudando a esclarecer para a vida mais alta e sorrindo expressivamente arrematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Olha que frase forte. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. O que nós concluímos com isso? Não precisaria ter o sofrimento, mas como nós o criamos, ele é necessário para que a gente possa melhorar. Tem espíritos que fazem uma evolução reta. Dizem que José, o pai de Jesus, foi um espírito que fez uma evolução em linha reta na terra. E Maria teria vindo de Sírios, Aprendemos isso na palestra do Wagner da Paixão. E sempre eles usam nos trabalhos que envolvem missão espiritual, um que é da terra e um que é migrante de outras constelações. José fez em linha reta na terra, mas a maioria dos espíritos não faz, escolhe a dor e o sofrimento para mudar. Então, quando vai acabar a dor e o sofrimento na terra? Quando que vai acabar? Quando os habitantes da terra mudarem. É a segunda volta de Jesus. Quando a terra estiver fazendo aquilo que Jesus ensinou, então Jesus terá voltado.